em várias camadas, nós conseguimos propagar os valores da entrada para as saídas, havendo processamento lá pelo meio. Imaginem que eu tenho aqui um pato, tem várias características, eu vou dizer que cada uma das características é uma variável de entrada, aqui, neste slide. E agora, quando estas variáveis de entrada para um pato específico têm um valor específico, eu vou tentar descobrir qual é a classificação que eu lhe dou. E isso é feito como? Cada entrada vai ter um peso associado para cada um dos nós. Então o que eu vou fazer é aprender os pesos de cada entrada. No fundo, eu vou tentar perceber qual é a importância de cada variável para determinar o valor da função no final. E o que eu faço é simplesmente, para cada exemplo que eu já sei se é pato ou não é pato, eu vou comparar a saída da rede com a tag que eu conheço. Há diferença, eu chamo erro e agora propago o erro do fim da rede para o início da rede. Como? Usando as derivadas que vocês também conhecem e que tão melhor vão ficar a conhecer nos próximos semestres em cálculo, não é? E é só isso que está na base da aprendizagem por redes artificiais, por redes neuronais artificiais. Mais recentemente, a Google achou... Oi, desculpem que isto já andou para a frente. A Google achou que um projeto ainda mais interessante seria criar um sistema que conseguisse imitar o cérebro humano. Um bocadinho indo buscar o objetivo da inteligência artificial. E como eles não lhes falta dinheiro, juntaram assim umas centenas de milhares de computadores e começaram a usar as redes neuronais para começar a ensinar coisas ao tal cérebro. E perceberam nessa altura que as redes neuronais eram muito ineficientes. Eram demasiado complexas para que pudessem funcionar tantas em simultâneo e interligadas. E então começaram a aparecer sugestões de simplificar aquelas redes, que pode ter um número qualquer de camadas, para redes mais simples, que se limitam a ter as entradas, terem umas unidades a seguir às entradas, treinar essas redes pequeninas individualmente e depois então juntá-las em milhares ou milhões de camadas ao imitar o cérebro humano. Os algoritmos que têm sido desenvolvidos para isso baseiam-se sobretudo naquilo que eu vos acabei de explicar. Portanto, a ideia é comparam-se os resultados que estamos a ter com os resultados que desejamos ter, isso chama-se erro, e depois propagamos o erro através das derivadas. Portanto, se calhar, isto hoje não está a correr bem, se calhar já não falta muito para nós conseguirmos ter estas ficções como realidade. Agora, há uma coisa importante aqui a notar, que é tudo o que o sistema consegue aprender é baseado nos exemplos que nós lhe damos. Portanto, se nós queremos que eles aprendam coisas que nos magoem, nós apresentamos exemplos que lhes ensinem isso. Se, pelo contrário, queremos que eles consigam conduzir, consigam contornar um obstáculo, consigam produzir um diagnóstico para uma doença, então são esses os exemplos que nós damos. Portanto, não é muito complicado controlar o que é que os sistemas aprendem. Eu não queria que vocês ficassem com a ideia, depois desta apresentação, que a aprendizagem só é feita na Google. Então dou-vos um exemplo de uma coisa ainda ao nível destas, que está a ser feita em Portugal, numa parceria por uma empresa portuguesa com a Fundação Champalimaud e em conjunto com a Universidade de Munique, em que o objetivo é aprender padrões no cérebro humano e depois transmitir esses padrões para um avião, de forma a que o avião seja pilotado sem contacto direto com os comandos do avião. Por exemplo, eu chego ao avião, sento-me lá na cadeirinha no cockpit e digo: olha em frente. E o avião avança em frente. Agora olho para a esquerda. E o avião vira para a esquerda. Isto já tem alguns resultados.
O projeto é financiado pela União Europeia, chama-se Brain Flight. Vocês podem encontrar mais informação sobre isto. Ainda assim, vocês podem pensar aí, pá, isto de aprendizagem só dá para fazer uns projetos extraordinariamente complicados. E então eu trouxe-vos aqui, eu não tenho cotas em nenhuma destas empresas. Tenho aqui várias, eu sei que isto não se faz, que é promoção, não é? Tenho aqui vários exemplos de empresas portuguesas onde a aprendizagem é usada todos os dias. E, portanto, os alunos que saem, tendo feito a cadeira de Sistemas de Apoio à Decisão, estão à vontade para integrar as equipas. Por exemplo, na banca. Onde é que são usados os algoritmos de aprendizagem? Na Bolsa. É um bom exemplo. Para prever as séries financeiras. Portanto, se eu vou apostar na Microsoft, na Google, na IBM, por aí fora. Um bom exemplo de aprendizagem. Outro mais corriqueiro. Eu vou ao banco, quero comprar uma casa, vou ao banco e peço para me fazerem um empréstimo. A primeira coisa que eles fazem é, pegando nos inquéritos que vão recolhendo, vão ver se eu tenho ou não tenho capacidade de pagar o empréstimo. Isso é feito com aprendizagem. Ok? Mais exemplos. Sim, que no fundo é tudo o que é feito em aprendizagem quando se fala de clientes é tentar perceber o comportamento do cliente. Na prática, classificar o cliente. A mesma coisa na área dos seguros. Imaginem que vão pedir um seguro para o vosso automóvel. Suponham que acabaram de comprar um carro desportivo vermelho. Vocês vão ter uma apólice de seguro muito mais alta do que uma menina que tenha comprado um carro, assim, pequenito, e que seja azul. Estou a falar a sério. Rapidamente se percebeu, quando se começaram a aplicar os modelos, que os acidentes que os condutores jovens, rapazes com carros vermelhos tinham, eram muito mais graves do que as outras pessoas com outros carros. E, portanto, as apólices de seguros dos jovens, rapazes, com carros vermelhos, desportivos, são sempre mais altas. Okay? E isto é feito com métodos de aprendizagem. Quem fala disto, fala das telecomunicações. Quando criam os iornes e quando criam aqueles pacotes de MEOS e afins, o que eles fazem é perceber como é que são os tipos de clientes que têm, que tipo de utilização é que têm, de forma a maximizar o seu lucro e nunca, evidentemente, a baixar os custos das pessoas. Um outro exemplo, no comércio tradicional do retalho, uma aplicação imediata é como é que são organizados os produtos nas prateleiras. Uma das primeiras aplicações de sucesso do data mining, portanto, as aplicações comerciais de machine learning, foi descobrirem que um número significativo de compradores, quando compravam fraldas, também compravam cerveja. Não era para dar cerveja aos bebés, naturalmente, não é? Não é isso que estão à espera. Não. Foi uma surpresa muito grande lá para uma companhia americana e depois foram tentar perceber o que é que se passava. E então perceberam que o que acontecia é que esse padrão de compra, de cerveja mais fralda, era comprado ao fim da tarde. Depois perceberam que o que acontecia era que as mamãs, em desespero, telefonavam para os papás e diziam: "Epá, já não tenho fraldas, vai comprar fraldas para o bebê." O bom do pai chegava ao supermercado e o que é que fazia? Comprava as fraldas, já que estou aqui, leva-me as cervejas. E, portanto, a partir daí começaram a aparecer assim umas arrumações estranhas nos supermercados. Não é? Ninguém está à espera de ver cerveja ao pé de fraldas. E isto é fruto dos modelos que se vão aprendendo com aprendizagem. Se vocês quiserem saber mais destes assuntos, nomeadamente todas as técnicas que há disponíveis nas ferramentas de Business Intelligence a este nível, terão de fazer a cadeira de Sistemas de Apoio à Decisão. Muito obrigada. Sai se têm questões. Sabe, ainda temos
algum tempo. Alguma questão que queiram colocar? A questão aqui relacionada com a área. Eu só relembro que a partir deste momento, portanto, vocês têm que rever a aula 2, onde tem os materiais da MTPI, rever a aula 3, onde tem os materiais de IA. Olharem para o Computer Science, verem os tópicos, face às questões que são colocadas, tentarem dar uma resposta sucinta, objetiva e clara face às questões que foram colocadas. Deixa-me dizer isto. O objetivo desta cadeira é fazer-vos viajar pela área de engenharia informática ao nível científico, profissional, perceberem o que é que vão estudar e porquê, e os trabalhos que nós vos estamos a pedir para fazerem, primeiro, não são castigos, não é para um gajo ficar obcecado, não é? São oportunidades para vocês, ao trabalhar, aprenderem. E tem 3 perguntas, não é? 2 das quais são divertidíssimas, as últimas 2, que é, vão brincar na net a descobrir tarados de inteligência artificial ou da MTP e empresas, que depois vão pôr, e o ano passado a malta divertiu-se a pôr vídeos e coisas, e aprendemos imenso a ver coisas giras que a malta tinha encontrado. Depois a primeira pergunta é mais séria e exige capacidade de leitura, de interpretação, e é simplesmente, dizemos lá, aqui 2 disciplinas do vosso curso, 2 cadarões. Vocês têm que ir ao documento, que é um documento gigante do ACM. Por favor, ninguém pense, pá, que o que vocês têm que fazer é decorar o documento, ou não dormem esta noite até o ler todo. Eu tenho a impressão que nunca o li todo. Quer dizer, isto são documentos para consulta. A primeira coisa é vocês perceberem o que é que o documento tem e como é que navegam lá dentro. E depois usa-se o documento para ir buscar informação. Portanto, tem que perceber como é que é a estrutura do documento, olhar para aquilo e depois dizer assim, então, está aqui a cadeira de inteligência artificial e outra qualquer. Fundamentos de programação, do qual o professor Pavão Martins, pá, é fundador histórico da nacionalidade de fundamentos de programação no técnico há muitos anos. E além disso é um excelente professor, pá, quer dizer, o que estão a ver, um catedrático excelente professor é uma coisa extraordinária. E, portanto, vocês vão dizer assim, mas o que é que me querem ensinar? E porquê? São matérias básicas, pá. Mas sendo matérias básicas, aquilo que lá está não é trivial. Perceberam? Isto não é mais, como já vos disse, isto não é o secundário. Que há, se vocês são espertinhos, ouvem o professor mais ou menos com atenção, para não ter que estudar mais. Não. É que aquilo que está lá são conceitos profundos e é preciso aprender a aprender. E tem que ir por este método. E, portanto, os gajos todos que já sabem programar à brava, esqueçam! E estudem os fundamentos de programação e estudem a inteligência artificial com os olhos ingênuos de uma criança. Vamos lá abrir a cabeça para aprender da forma como a gente está a tentar programar o vosso cérebro, pá. Está bem? Portanto, estamos a querer motivá-los para vocês perceberem a importância disto. Epá, e depois é assim, vocês têm o vosso planeamento, não é? Há uma regra de ouro que eu segui sempre na minha vida.